Então, pessoal, boa noite. Eu estou muito agradecida, estou aqui na casa do meu colega municipário, nosso médico da saúde da família, né? Ronald Wolff. Acordou, aceitou em conversar com a gente nesse momento tão grave, nessa guerra, nesse momento tão esquisito que a gente nem acredita, a gente está parado em casa, deixando de ir no trabalho, não sabe bem se está fazendo certo, se isso vai funcionar, como é que pode, né? Tá em casa, será que isso vai funcionar? E o Ronald, direto com a população de Porto Alegre na Lomba do Pinheiro, nosso pronto atendimento da Lomba e da Cruzeiro. E da Cruzeiro, tu também estás no postão, olho do furacão, né, Ronald? Exatamente. Ronald pode talvez se apresentar um pouco mais para os nossos acompanhantes, não sei se mais alguma questão, tu já tem uma história longa, né? Bastante tempo, né? Já tem uns 20 anos de prefeitura, 15 na emergência, né? 15 na emergência? Sim, desde 1º de janeiro de 2005, quando a nossa lá, eu fui para emergência direto e estou lá até hoje. E estamos... Na gestão tu ficasse também um período, não? Fiquei na gestão, nas gerências distritais aqui do Sul, Centro-Sul, Extremo-Sul e Restinga. Ah, já fez a gestão aqui da... Sim, no governo do Tarso Genro, do Ferro. Vamos ver se está boa a nossa... Então o Ronald tem experiência de gestão, porque lá no final a gente tem questões sobre a rede, enfim. Mas a gente, então começa, Ronald, eu fiz umas perguntas bem simples, assim, porque a ideia é que tu converse da tua experiência. Afinal, o que é o tal de Covid-19, né? Esse vírus. Hoje até a minha ex-sogra me dizia, mas o que é mesmo? É uma bactéria? As pessoas não sabem, por incrível que pareça. Vírus, ele é diferente dos outros seres, porque quando a gente fala em DNA, no código genético, né, os seres vivos têm uma fita dupla, ácido desoxirribonucleico. E o vírus é RNA, é só uma fita. Então essa é a diferença de um vírus para os outros seres. E o fato de ter uma fita só dá ao vírus uma capacidade muito grande de se replicar mutando. Se ele precisar promover uma mutação, ele promove. Por isso que a gente fala muito em cepas virais mais resistentes, né? Ele vai mudando conforme ele precisa, né? Como a gripe, como o vírus da gripe todo ano é diferente. Muito parecido, muito parecido. Ele não é um vírus da gripe, né? Mas ele é muito parecido, se comporta como tal, o contágio é igual, né? Então é um vírus... O contágio é igual, porque a gente nunca pensou que gripe fosse, por exemplo, que tu carregasse no papel, nos materiais que toca. Por isso que lá quando a gente teve lá aquele do H1N1, sempre, se a gente observar, as orientações são as mesmas, né? Ou seja, lavar as mãos, não abraçar, cuidar, cada um ter a sua toalha de rosto, né? Todas as medidas são as mesmas, assim. O que está fazendo com que a gente tenha agora no momento, com o Covid-19, com o coronavírus, um contágio muito maior, né? Essa é a diferença, mas é porque o vírus é diferente? Não. É porque nós, os índios agora, como quando chegou aqui a invasão da América, né, pelos americanos, os índios morriam de gripe porque nunca tinham sido apresentados para os vírus, então os índios eram vulneráveis, não tinham células memória para os vírus da gripe. É o que acontece agora com o coronavírus, né? Nós não temos células memória, é a primeira vez que estamos, né, sendo expostos ao coronavírus, portanto não tem célula memória, quem entrar em contato vai contrair, vai se contagiar, vai desenvolver. É direto. Não tenho que... Porque isso é bom dizer, né, Sofia, porque as pessoas pensam assim, mas é um vírus muito mais forte, porque pega todo mundo, porque está esse pavor. Isso. Não é isso, é só porque nós somos mais vulneráveis agora nesse momento, porque não temos células memória. O ano que vem ele vai estar aí nos visitando de novo, e não vai ser essa epidemia grande, porque é que nem com H1N1, as pessoas pegaram e se imunizaram, né? Ou seja, pegar o coronavírus vai exigir uma série de cuidados, mas vai significar também uma imunização. Entendi. Lá na Inglaterra,
indo acompanhando todos os países. E hoje ainda, durante o Esfera Pública, tinham depoimentos de 2 brasileiros morando, um na França, outro na Espanha. E o comentário de um deles é, na Inglaterra optaram por mais gente em larga escala tomar contato com o vírus. Enquanto... Sim. Então, já vamos fazer a outra pergunta, porque uma especialista também dizia esses dias. Nós estamos atuando aqui no Brasil já com as aprendizagens da China e da Itália em especial, né? E a gente pensa assim, China, bom, não temos muita ideia, mas porque é muita gente, mas a Itália a gente sabe que é primeiro mundo, que tem outra estrutura. O que eles fizeram errado, Ronald? E nós estamos fazendo certo? Eu acho que até não é tanto essa questão do que eles fizeram de errado e nós estamos fazendo certo. Nós não estamos fazendo certo. Não? Não. Mas assim, a gente observa assim, né? Tem 2 cidades que foram... se colocou bem num gráfico, assim, por exemplo, se a gente pega Lodi e Bergamo, onde Lodi, a partir da chegada, assim, dia 27 de fevereiro, já começaram a isolar as pessoas, no gráfico começou a subir e depois fez uma linha começando a tender para a horizontalidade, ou seja, parar os novos casos e a mortalidade. E em Bergamo ela fez assim e subiu, ela ficou assim, né? A diferença porque começaram a isolar dia 8 de março. Ou seja, assim, olha um tempo... do dia 27 de fevereiro ao dia 8 de março. Apareceu igual nos 2 lugares. Exatamente. Só que começaram a isolar 10 dias depois. Exatamente. 8 dias depois. E aí a mortalidade e o contágio foi vertiginosamente grande. Então... isso faz, a gente tem reiterado várias vezes assim para as pessoas, fiquem em casa, não saiam. Se tiverem orientação de isolamento ou de atestado médico de 14 dias, não é para ir no shopping, não é para... gente, não. Voltamos, aqui a internet não tá fácil. Aliás, tá todo mundo, né, Ronald, agora usando o remoto, ainda bem, acho que as pessoas estão seguindo os conselhos. Então tem uma pergunta aqui da Ângela Medeiros, nós estamos recuperando aqui. A Ângela diz, olha, meus netos não estão indo na escola, eu não posso visitá-los, vou com o meu carro e volto. O que tu aconselha para a Ângela, Dr. Ronald? Ângela, amor é tudo de bom, né? Visitar os netos, abraçar, beijar, mas agora, querida, não é a hora. Né? A criança, muitas vezes, pela sua resistência imunológica, tem o vírus e não desenvolve o quadro, ou fica só ranhentinha, mas se tu pegar, é diferente. Então, assim, fica em casa agora, deixa passar isso para tu curtir teus netos com saúde, não acontecer nada de grave. Eles sabem que tu os ama e eles sabem que, né, tu também sabe que eles te amam. Agora é o momento de a gente ficar que nem aquelas fotos que a gente vê da Espanha, da Itália, as ruas completamente desertas. Este é o padrão de defesa de toda a população, porque assim, a preocupação não é só assim, se eu estou de folga, então eu sou jovem, eu vou pegar coronavírus, eu sei que vou, sou médico, estou lá atendendo todo mundo, eu sei que vou pegar coronavírus e eu não tenho medo porque eu jogo bola, eu não sou fumante, eu não sou cardiopata, eu vou desenvolver um quadro viral parecido com uma gripe até meio fraca, mas eu contraindo o vírus, eu vou estar sendo um portador de transmissão. Né? Então, às vezes, a gente tem uma resistência imunológica boa, não pega a virose, mas a gente acaba sendo o veículo que leva para uma pessoa que daí tem uma condição lá de uma neoplasia, de um câncer, e aí tem uma defesa baixa, ou é asmático, ou é fumante, ou tem uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca, ou é mais idoso. Essas pessoas pegando coronavírus agora é uma situação muito grave, muito grave. E a gente tem que evitar esse contágio. Ainda mais agora no pico, no início, a gente tem uma tentativa de estratégia de fazer com que as pessoas que vão precisar ficar entubadas no ventilador mecânico vão chegando aos poucos. Porque se a gente permitir o pico acontecer tudo ao mesmo tempo, a situação vai ser que nós não vamos ter tubo, ventilador para todo mundo. Então, ficar em casa agora
evitar contágio e atrasar, fazer com que essa necessidade de um ventilador mecânico se dilua ao longo de 4, 5 meses e tenha ventilador para todo mundo. Então, assim, gente, é muito sério. A gente é uma população que aprendeu a lutar pelos nossos direitos. Esse é o momento em que a gente tem que exercer o nosso dever. O nosso dever é proteger a vida nossa e do outro. Alice, acho que essa fala é tão importante, Ronald, porque a gente teve muita resistência dos gestores de fechar a escola, né? Então, nós... não, mas as crianças o que vão comer... Aí depois, então, um passo adiante, então os alunos só vêm na hora da alimentação, vão embora, os professores ficam lá e nós pressiona. E hoje eu saí de casa no final da tarde, a gente fez uma reunião dos deputados por WhatsApp, por Skype. Aí quando eu saio às 18 horas para vir para cá, a vida parecia que estava normal na rua. Eu me apavorei. As pessoas estão caminhando... Tá bem, fazer uma atividade física, eu sei que na França fechou bem fechado, tu pode eventualmente sair sozinho, mas as pessoas estão caminhando de pares, de mãos dadas, então acho que assim, tá longe da gente criar a consciência de que nós somos transmissores para quem vai se prejudicar, que é esse o recado que tu desse agora há pouco. Exatamente, a gente está circulando sem ter necessidade na rua nesse momento, a gente não se importar que essa nossa atitude faça um idoso morrer, faça uma criança morrer. Então, assim, gente, é um momento em que a gente está sendo chamado a tomar a atitude, né, correta. Eu sempre coloco assim, que quando a gente tem um grande problema, a gente vai decidir se é o problema que vai resolver a situação ou a nossa atitude. Porque a nossa atitude pode fazer com que o problema passe por cima de nós e nos derrote, ou a nossa atitude pode fazer com que a gente enfrente, né, erga as ações que a gente tem que erguer para resolver o problema, e supere e vença o problema. Então, nesse momento, a ação mais importante do que álcool gel, do que máscara, do que ir no posto, é ficar em casa. Inclusive, a gente recomenda que as pessoas que desenvolverem sintomas não vão ao serviço de saúde. Fiquem em casa, avisem o serviço, liga lá para os telefones que estão sendo largamente anunciados aí, 156, fica em casa. A vigilância vai tentar dar conta de estar vendo essas pessoas. Vai no serviço de saúde quem está com falta de ar importante, com febre resistente, que não está cedendo a medicação. Então quem está com febre, gente, quando aparecer febre, mesmo uma pequena febre, Ronald, ainda assim telefona. Ainda assim telefona, porque... Tá respirando normal, tá com febrinha e começou a fungar. Bom, telefona. Para onde? 156 e 150. Exatamente. Eu tive relato de que as pessoas não ficam com paciência, elas ficam nervosas, ficam apavoradas. Tá. Tem que ter paciência, né? Tem que ter. E daí, nesse momento, quando as pessoas ficam assim apavoradas, gente, o pavor não é não conseguir ligação no telefone. Isso. O pavor é sofrimento respiratório, falta de ar, aí eu estou em perigo. Se eu não estou conseguindo acessar o telefone naquele momento, mas como eu estou agora aqui, conversando, estou bem, estou respirando, não tem motivo para pavor. Porque, como a gente disse, mais de 80% das pessoas que contraírem coronavírus não vai passar de um resfriado simples. Então, muitas pessoas vão ter coronavírus e vão ficar em dúvida se foi coronavírus ou se foi uma gripe simples, porque agora a gente está nas portas aí do outono, já começaria, né, algumas viroses. Então, para nós, não é agora nesse momento importante se foi ou se não foi. O importante é ficar em casa, Agora, todos os casos vão ser tratados como se fosse coronavírus, com isolamento domiciliar de 14 dias. Por quê? Porque não se tem capacidade instalada de ver todas as pessoas. Então fica todo mundo assim e o problema fica resolvido como se todo mundo tivesse visto. Vai para o serviço de saúde e aí não precisa nem ligar. Esta é a garantia. Tu não conseguiu ligar e tu tá com uma falta de ar importante, assim, que tu tá em sofrimento, vai no serviço de saúde e tu vai ser atendido na frente dos outros, inclusive. Eu sou médico em 2 pronto-atendimentos em Porto Alegre, e as pessoas são classificadas na sua chegada conforme o quadro clínico. Então, pessoas que estão em sofrimento, com febre, vão ser atendidos em até 10 minutos. Nós estamos preparados para isso nos pronto-atendimentos. Eu elogio a população hoje pelo plantão que eu fiz na Loma do Pinheiro. Muito poucas pessoas foram lá. Então a gente esteve com o saguão vazio ao longo do dia. E isso é um sinal de que a população está começando a agir de forma inteligente. O meu plantão de segunda-feira no Pronto da Cruzeiro foi um horror.
O saguão lotado, parecia um ônibus lotado. Uma pessoa com coronavírus ali, ficou todo mundo. Então, gente, assim, ó, não se assustem. O perigo é estar no saguão do pronto atendimento esperando, porque é para lá que migram as pessoas. Eu sempre uso essa metáfora. Onde morre mais gente do coração no Rio Grande do Sul? No Instituto de Cardiologia. Pô, mas porque é lá para lá que vão as pessoas que vão ser salvas e aquelas que não têm mais o que fazer, infelizmente, mas foram no lugar certo. Nesse momento, onde vai estar mais concentrados casos de coronavírus reais? Nos serviços de saúde. Fiquem longe desses lugares, né? E vão para lá quem bom tiver em sofrimento, porque daí já está mesmo. Então nós vamos fazer, nesse momento, tomar as medidas para que essa pessoa tenha a sua saúde preservada, evitar agravos, evitar mortalidade. Mas quem tiver, agora nesse momento, sintomas respiratórios simples, fica em casa. Se levar 3 dias para conseguir uma ligação, ou se não conseguir a ligação, mas ficar em bom estado de saúde, uma febre que cede com paracetamol, com dipirona, toma muito líquido, fica em casa. Chá de gripe adianta, pode fazer, guaco, limão, poejo, lá que nem a avó e eu vou ensinar, vai adiantar sim. Aliviar sintoma, né? Alivia sintoma, protege a árvore respiratória, tem estudos demonstrando assim que essas plantas têm uma boa ação na árvore respiratória, e eu como médico falo tranquilamente sobre isso, né? Às vezes a gente tem medo e acha que só um comprimido químico da farmácia, às vezes aquele comprimido químico é que faz mais mal do que uma planta. Né? Então, bom, dependendo da situação, fiquem em casa, vão no pronto atendimento ou no posto de saúde, aquelas pessoas que precisarem de atendimento médico imediatamente. Olha, um WhatsApp tem de tudo, né? O pessoal me mandando. Não, aqui não. Mas hoje eu reservei para falar contigo, para tirar. O pessoal mandou, olha, disseram que o vírus chega e fica na garganta 4 horas, então tu, não sei quantas vezes por dia, tu enxaga a garganta, lava a garganta, gospe fora, umas coisas assim, vinda de pessoas que estão, né? Sim. Assim, tão preocupadas, que eu acho que não procede, né? Sim. Mas eu te pergunto, Ronald, para as pessoas entenderem. Então, apareceu, tô em casa, comecei coriza, mas tô em casa. O que é isolamento? Quer dizer, como é que eu protejo os demais membros da família? Como é que procedemos nesse sentido? Isolamento, gente, agora nesse momento é a gente guardar uma distância prudente das pessoas aí de 1,5 m, 2 metros. Se tossir e não conseguir ter agora, faz aquele movimento de levar aqui ao cotovelo, assim, espirra e tosse aqui para baixo, porque daí se eu fizer isso, a pessoa que está logo aqui não vai ter nenhum respingo, né? Se eu tiver uma confirmação, mesmo em casa, usar a máscara, tá? Para proteger num espirro. Confirmado que está com um corona, daí tem que usar a máscara. Exato, senão não precisa usar máscara. Alimentação normal, muito líquido e assim... Mas os pratos, pode lavar os pratos tudo junto? Que com sabão vai, né? Depois quando o sabão vai. Aquelas pessoas que quiserem ter um cuidado maior, eu vou lavar separado o prato daquele, faça, não tem problema, faça. Melhor sobrar, né? O ideal, inclusive, é que essa pessoa, ela mesma, possa lavar a sua louça, né? Que lindo. Com água e sabão, e ter a sua toalha de rosto, né? As pessoas usarem as toalhas de rosto, cada uma a sua. Tem uma pessoa com uma virose em casa e ela seca o rosto com aquela toalha, outra pessoa vai lá e seca, transmitiu, porque passou pelos olhos, passou pela boca, passou pelo nariz, né? Então, quanto tempo fica no tecido, por exemplo? Ele vai sobreviver? Ele vai, assim. Tem pessoas falando de 6 a 12 horas, não se sabe exato. Não se sabe exato ainda. Outros falam no metal 12 horas, nas mangas, tem um monte de coisas que se falam. Inclusive, esses dias eu vi uma coisa atribuída à Fiocruz, e não é da Fiocruz, a Fiocruz é uma instituição produtora de conhecimento. Eu fiz uma especialização na Fiocruz, é uma instituição da qual os brasileiros têm que ter a maior satisfação em tê-la, né? De que esse vírus não aguenta 26, 27 graus, porque ele morre facilmente com calor, né? Se ele morreria com 26, 27 graus, ao entrar no nosso corpo, ele morreria antes, porque nós temos 36, 30... E às vezes as pessoas nem questionam isso, né? A gente mede a nossa temperatura, põe o termômetro,
Não estou com febre, estou com 36 graus e meio. É 10 graus a mais do que isso que estão dizendo ali. E aí as pessoas acreditam, o pavor faz as pessoas acreditarem em coisas assim que são... Que uma criança que já sabe fazer 2 mais 2, não, mas 26 graus é menos que 36, que é a minha temperatura, então deixa o vírus entrar que ele vai morrer, né? Então tem que cuidar um pouco com essas coisas assim, né, gente? Vamos ouvir as autoridades. É que a gente está, Sofia, num momento difícil de ouvir as autoridades, assim, por quanto a gente vê que o ministro lá orienta as pessoas a se cuidarem, a ter esses cuidados que a gente está tendo, e o presidente lá, em meio à realização de um exame, porque toda a equipe dele lá estava, e ele também, pessoas e fazer gracinha, assim, primeiro como profissional de saúde, como cientista, fiquei assustado de ver assim o chefe de governo de nível federal de um país com 200 milhões de pessoas tomar uma... Também envergonhado como brasileiro, assim, né? Porque a gente vê assim, o presidente da França libera de pronto 300 bilhões de euros, não é nem de reais, é de euros, isso dá mais de 1 trilhão de reais para contingências de fronteira e outros cuidados. E aqui qualquer um entra. Sim, as Ninguém pessoas... pergunta nada para quem entrou no Brasil, de onde é que tu vem? Exatamente. Que proteção é essa que o governo federal está dando para a sua população? Então, assim, é de exigir, de perguntar. Ficaram achando que um haitiano fizeram uma pergunta, ele que nem... Mas se os brasileiros não fazem a pergunta, tem que ser um haitiano que faça. Mas é claro. Porque o que é isso? Qual é a proteção que uma pessoa que preside a nação, que foi eleita para ter cuidado, para ter responsabilidade, toma, e para a rua sorrindo, fazendo... Eu fiquei com uma vergonha, eu fiquei enojado de ver isso, porque assim... Certamente que se ali naquele povo tinha gente da equipe do governo com caso confirmado de coronavírus e se misturaram com essa gente, muita gente se contaminou. E as pessoas vão contaminar outras. E vai gente morrer por causa dessa atitude do presidente. Vai gente que vai morrer por causa disso que ele fez. E isso é uma coisa que ele tem que responder. Onde está o Ministério Público? Onde está o Ministério Público que não faz o seu papel? Que tiraram uma presidente por coisa que todo mundo faz, lá uma pedalada, lá sei eu, se houve ou se não. Mas assim, eu considero um crime de saúde pública, um crime de irresponsabilidade, tomar essa atitude, porque não é só tomar essa atitude do contágio. Uma atitude, ela serve como modelo, como exemplo. Se o presidente, se o chefe da nação está fazendo aquilo, todo mundo pode fazer. Como a gente vai exigir que a população tome esses cuidados que a gente está dando, se o presidente, que foi eleito por 57 milhões de pessoas, está dizendo o contrário? Eu pergunto para o Ministério Público aqui, o que vão fazer com isso? Qual é a responsabilização que nós vamos dar para isso enquanto a gente fica lá, nós médicos lá, com máscaras de pano que se um vírus atravessa a porcelana de uma xícara, nós estamos com máscara de pano lá nos protegendo. Né, com sabão e água, e o presidente, às vezes, valorizar isso e dar crédito para isso, faz o contrário. Então o Brasil está num momento assim que não está fazendo nada certo. Né? Com exceção dos profissionais de saúde, das pessoas que estão, né, se cuidando, das pessoas que estão, né, com essa preocupação de estar levando agora, como a deputada Sofia, informações para as pessoas, como é que nós vamos agir nesse momento. Então, essa parte do Brasil é a parte do Brasil que se manda em si, que se governa a si mesmo, e a gente deveria ter um exemplo bem maior dos nossos governantes em todos os níveis. Mas o povo brasileiro ontem, espontaneamente, bateu em panela. Eu acho que o povo brasileiro não é tão ignorante quanto o presidente, porque a ignorância no poder, né? Um colunista da Band News chamou ele de sociopata naquele dia. E hoje, a entrevista coletiva que ele deu hoje, ele reafirmou que ele nunca vai abandonar o povo brasileiro. Exatamente, não abandonar, era desestimular e não ir se abraçar. Então, assim, mas o povo está reagindo. Daqui a pouco está chamado de novo o panelaço, de ontem não foi nem chamado. Mas ele vem demonstrando ao longo da sua história que ele não tem respeito à população do país dele. Ele acha que tortura é normal. Ele acha... Bom, então eu lá me diverti, bancar o bobo na frente, todo mundo fazia aquela coisa para, não é para inglês ver, para brasileiro ver.
né? Passar para o mundo a ideia de que brasileiro é isso, e brasileiro não é isso. Não né? É isso. Os nossos profissionais, trabalhador. Não, e os nossos profissionais da saúde são de altíssima qualidade. Eu quero dizer aqui, porque não vai ser o Ronald a dizer, né? Nós temos os melhores, eu não sei, não temos os melhores cientistas e pesquisadores e pesquisadoras, muitas mulheres. Claro, meu Deus. Do mundo, de ponta. Só não fazem mais pesquisa, não estão mais à frente por falta de investimento. Doutor Ronald, as pessoas estão perguntando, e eu vou te explorar um pouquinho mais, quer tomar a tua aguinha, porque eu sei que tu está falando bastante. Não, olha. Esse é um outro, o Paulinho, outra medida para proteger, muita água. Muita água, né? E sua, né? Na sua garrafa. O Paulinho Martins, Jéssica, que a gente agradece aqui acompanhando a nossa live, pergunta: quais são os sintomas? Como pode-se saber se está com ele? As pessoas ainda perguntam, sim. Quais são os sintomas do corona? Né? E aqui a gente já perguntou, deputada, dizem que chá quente pode tirar o vírus da garganta. Chá quente. Aí chá quente vai ter que ser em... Meu Deus. Bom, mas enfim, os sintomas específicos do corona. Tá. As pessoas ficam aqui, é gripe ou é corona, né? Pois é corona, querem sair corona. São parecidos, né? Mas assim, pode ser uma dor de cabeça, com febre ou não. Uma tosse, uma característica da tosse do coronavírus, diferente da gripe, é mais característica uma tosse seca. Pode ter dor de garganta, pode ter dores no corpo, que é normal em situações de infecção viral, né, em viroses. Tem situações relatadas no coronavírus de sintomas gastrointestinais, com dor epigástrica, dor no estômago, náusea e vômito. Então, assim, variam. Então, E tem sintomas, porque diz que o general Heleno da equipe do Bolsonaro não apresentou. Que não tinha sintoma nenhum, está confirmado. Exatamente. Aí é assustador. Então, né? assim, pode acontecer, assim, de uma pessoa não ter sintomas e está infectada, está portando o vírus. E por isso que a gente diz para as pessoas ficarem em casa, né? Porque pessoas muito jovens, é bem possível que estejam contaminadas por coronavírus, assintomáticas, ou seja, sem sintoma nenhum, mas em contato com os outros, vão até por pensar que não está com nada, dá um beijo, dá um abraço e aí vai, né? Aí vai, tem que cuidar isso. Chá quente tira o vírus da garganta. Gente, o vírus não entra e fica na garganta, ele entra na língua, na garganta, na cavidade oral, no nariz, e vai para a circulação e vai. Então, o chá quente, ele passa pela garganta, pelo esôfago, pelo estômago, não entra nas veias e nas artérias, aonde o vírus vai ficar circulante, né? Nos alvéolos pulmonares, ele também não vai, onde a gente inspira o vírus. Então, assim, toma o chá, sim, porque ele é bom por sintomas, mas assim, não, ele não vai tirar o vírus da garganta. Ou seja, o vírus chegou por saliva, por escarro, ele vai entrar na circulação. Vai entrar na circulação. Parece uma coisa assim... E da circulação, chegou no coração, né? Pelo pulmão, por exemplo. Então ele entra nas veias pulmonares, vai pro átrio direito, pro ventrículo direito, depois... Aliás, para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, aonde o coração fez a sístole, ele entrou pela aorta e vai se distribuir em todo o corpo. Então, não vai ficar na garganta. E por que o efeito e o problema central é o tema dos respiradores artificiais? E que também a gente ouviu dizer que é isso, que um dos erros na China foi não colocar... Primeiro, botar todo mundo no hospital, aí na Itália, não colocar em respirador. É direto no pulmão, E os fumantes? Fumante, asmático, essas pessoas, fiquem longe, gente, fiquem isolados, porque quem tem asma e quem fuma tem uma capacidade pulmonar, a gente chama de doenças DPOC, né, doenças broncopulmonares obstrutivas crônicas, tem uma capacidade pulmonar muito reduzida para coronavírus, né? Então, quando entra no pulmão, se vai fazer um dano maior, né, vai fazer um quadro de pneumonia viral e precisar do tubo, a questão do tubo é isso. Não tem tubo para todo mundo. Não tem. Então, a pessoa chega no hospital, precisa de um tubo, já tem ali os tubos todos, pronto atendimento da Lomba do Pinheiro, tem 2. Né?
Sim, não tem aqui, não tem na China, não tem na Itália, não tem nos países de primeiro mundo. Na Itália já tem lá um comunicado de que as pessoas de 80 anos já está até baixando hoje a idade, é para ficar em casa porque não tem mais vaga, então é para ficar em casa e morrer. Então assim, tá lá um país de primeiro mundo. Ah, porque eles são maldosos? Não, porque não tem mais tubo. Não tem, então as pessoas fiquem em casa, essas pessoas, e rezem, ou vão morrer. É, assim que é uma decisão tomada pelo Ministério da Saúde da Itália por não ter mais tubo disponível, né? E isso no Brasil vai acontecer se a gente não ter esse cuidado de isolamento domiciliar. Vai chegar um momento. Aí o que acontece? Como eu disse, se a gente vai ter lá 1 milhão de pessoas precisando de tubo, não tem nem décimo disso no Brasil. Daí, se a gente consegue diluir isso em 4, 5 meses e fazer a necessidade ficar diluída, talvez a gente tenha para todo mundo, mas se não houver isolamento domiciliar, mesmo diluindo, não vai ter tubo para todo mundo. Vai chegar um momento em que o médico vai dizer, não tem tubo, a pessoa vai ficar agonizando ali, sofrimento respiratório até morrer. Então, quando a gente fala em isolamento domiciliar, a gente é disso que está se falando, né? Porque a gente não quer ver as pessoas. Eu sou funcionário público, eu gosto de povo, eu gosto de gente, né? Eu estou lá, todos os dias eu conto piada no meu serviço, para os pacientes, para os colegas. Eu estou sempre no meu serviço alegre, assim, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de ser servidor público, eu gosto de ser médico, eu gosto de ser agente de transformação social na área da saúde. Mas agora eu queria ver o saguão sempre vazio, sabendo que as pessoas estão protegidas em casa, muito mais protegidas com o isolamento domiciliar do que com a minha ação. Então, para mim, eu já repeti isso e vou continuar. Não, segue repetindo, Dr. Ronald, porque é impressionante. Eu vou te fazer uma pergunta. A Vera Amaro está nos assistindo. A Vera pergunta se devemos tomar a vacina para gripe. A vacina da gripe continua sendo igual aos outros anos, porque assim, é importante a população saber, né? Estamos aí numa pandemia de coronavírus, estamos em alerta laranja para dengue, H1N1 vai chegar de novo, a população vai estar mais protegida porque já teve contato, então tem células memória, então H1N1 já não é mais uma coisa que assusta tanto, mas vai continuar a gente morrendo de H1N1, de gripe comum, morre milhares de pessoas no Brasil todo ano. Então sim, faça uma vacina da gripe. Aí vai ter que ir no posto, aí faz na farmácia, faz Claro que sim, claro que sim. Porque os idosos são sempre os primeiros que fazem, essa é a confusão. Exatamente. Tem que fazer, mas é entrar e sair. Certamente as unidades de saúde que fazem a vacina, que daí são as unidades básicas, não os pronto-atendimentos, vão ter uma conduta lá de não deixar uma sala de espera com as pessoas. Bom, nesse momento todos os serviços de saúde estão se movendo de forma a proteger as pessoas de ficarem próximas umas das outras mesmo. Então a vacina da gripe continua sendo indicada. Muito bem, Ronald. A Maria de Guadalupe, a Lupe, ela diz assim: só estão testando os casos que se agravam, portanto os números divulgados não condizem com a realidade. Para falar um pouquinho dos números do Brasil, porque nós estamos testando só quem de fato vai se apresentar e vai pedir para ser testado. Quer dizer que o número pode ser muito maior do que já está identificado, em torno de 200. Sim. Né, que eram os dados de hoje, de manhã, né? Então, a atenção é alerta total, é isolamento. O Ronald pede para atender lá na porta, nós estamos na casa do Dr. Ronald. Ele ia receber uma visita, a Marta vai fazer esse favor para nós, né? A gente vai continuar mais um pouquinho. O Leonardo Gimenez está assistindo, a Rosane Dalsaço. Eu vou te perguntar o seguinte: namorados. Teu filho saiu agora e foi na casa da namorada. E aí? É um momento igual, de cuidar. Não tem problema o cachorro, Marta, pode ir. Não tem problema aqui. Não. É um momento sim de cuidar. É um momento de cuidar, porque é isso, quando a gente fala em 1,5 metro de distância, 2 metros, né? Beijo, abraço, transmite virose. Então tem que cuidar. Se alguém tiver contaminado, vai passar para o outro. Vai passar para o outro. Então acho que assim, é um momento da gente inclusive aprender, a juventude, de que um namoro é muito mais do que beijo e abraço, né? Conversar sobre o seu gosto, conversar sobre música, conversar sobre estudar, né?
A juventude está estudando, aproveita para cada um num lado da mesa compartilhar conhecimento, né, estudar para a faculdade, já que agora estão em isolamento domiciliar, as aulas estão, né, suspensas numa atitude atrasada, mas necessária, aproveita para estudar, aproveita para perguntar para a namorada ou para o namorado aquilo que tem mais dificuldade. E aí isso, gente, eu tô, inclusive, aqui pasma, porque eu acho que a radicalidade com que o Dr. Ronald está tratando o tema tem que nos acordar. Namoro também tem que dar um tempo. Namoro, curtir a companhia, ler junto, ver filme junto, mais um. Exatamente. Afastado do outro. Né? Sabe, Sofia, que tem uma piada que eu acho assim, que ela é engraçada, mas ela preocupa porque às vezes as pessoas, quando não tem essa ameaça, não fazem isso, né? E aí teve um que disse assim, né? Conta aí. Como é que a gente tem que ficar em isolamento em casa? O marido e a mulher, não, tem que ficar longe um do outro, 2 metros, não ficar de abraço e beijo, não ficar conversando muito, é tipo um casamento. Se isso é uma piada real, nós temos que repensar, inclusive, o casamento, né? Claro. Então, assim, para que uma pessoa tá casada com a outra, assim, né? Então, é para curtir a vida, é para fazer tudo mesmo. Mas eu acho que uma relação, a intimidade maior é a conversa. Né? E nesse momento é uma grande prova de amor, né, Ronald? Claro. Grande prova de amor é os dois conseguirem ter uma postura que não reproduza. Tô cheio de vontade de te dar um beijo, mas não vou fazer isso porque eu não quero prejudicar a tua saúde, né? Essa coisa assim. Isso é bonito. É que nem usar camisinha, né? Ter respeito pela namorada, pelo namorado, né? Se proteger. E, Ronald, tu podia falar um pouco, chegando aqui a próxima agenda, Ronald, olha, fez plantão das 7 da manhã às 19 horas, né? E nós estamos aqui sugando e amanhã vai viajar também a trabalho, né? Amanhã eu vou para... Os que nós colocamos hoje, inclusive. Candiota, Olha Negra lá, conversar com o povo da saúde lá sobre cuidados de prevenção de coronavírus e eu sempre coloco assim, né, Sofia, eu fiz universidade pública, eu fiz URGS, né, medicina na URGS, depois fui professor lá um tempo, substituto. É uma forma que a gente tem de devolver para a sociedade o investimento que a sociedade fez em nós. Olha, né? Que linda essa Então, assim, todos os profissionais de saúde, não só os da universidade pública, porque a universidade privada ganha poupudos recursos do Ministério da Educação por fazer, né, formação. Então é um momento da gente devolver para a sociedade assim, a condição que a sociedade nos permitiu assim, de ser um profissional de saúde. Aqui, Rosa Leães, sabão, né? A Rosa Leães é uma vereadora em Nova Hartz, que hoje perdeu a votação. Nós vamos chamar a atenção, puxar a orelha, pedir para ela fazer um recurso. Votaram na Câmara se fechava a escola ou não. Eu perguntei, na cidade já tem 4 casos. Ela me mandou um WhatsApp, eu digo, acompanhe a nossa live, reproduz na Câmara, e ela está aqui acompanhando e perguntando sobre o valor da água com sabão, né? E como lavar as mãos e como proteger. Eu acho que as pessoas votaram lá em Nova Hartz. Em Nova Hartz, gente. Só ela votou por fechar a escola. Votaram se as pessoas podem morrer ou não, né? Gente, presta atenção. É para isso que a população elege vereadores, né? Para depois ficar fazendo uma barbaridade dessas. Agora, nesse momento, não tem votação, é fechar a escola. É determinação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, da Secretaria dos Municípios. O prefeito que baixe um decreto, que tome a atitude necessária, fecha a escola. Fecha a escola. Não é porque o vereador votou que a escola vai ficar aberta que eu vou deixar o meu filho se submeter a um risco desse. Que vergonha! Que vergonha! Parabéns para ti, vereadora, que foi, infelizmente, a única, né, a votar pelo fechamento da escola. Bom, a pergunta era sobre a questão da água e do sabão, né? Ela pergunta entre sabão e álcool gel. Então assim, se a gente tem se a gente tem os dois, qual é o melhor? Água e sabão. A gente às vezes deposita muita, né, o álcool, eu quero álcool. Eu recebi desses quadrinhos bobos do WhatsApp hoje, um cara disse assim, procura um relacionamento sério, sou pobre e feio, mas tenho 50 litros de álcool gel. É uma piada, gente, que fica só. Porque todo mundo acha que álcool gel é santo é água e sabão. Então, bom, depois se tá, já passou água e sabão, fez qualquer coisinha, quer passar um álcool gel na mão, não tem problema. Mas se não tem álcool gel, não
abre a torneira, pega um sabão de glicerina ali e lava bem as mãos desde o cotovelo para baixo. Tu está fazendo a remoção mecânica. O álcool gel faz o que ali no vírus? Ele mata o vírus e ele fica ali. O sabão remove com a água. E o vírus vai morrer, ele vai ficar fora dele. O vírus entra no nosso organismo porque ele precisa do sangue para se reproduzir, para viver. Fora, ele tem duração curta. Ele não sobrevive tantas horas fora do corpo humano, do organismo humano. Então faz a remoção mecânica com água e sabão. Isso está comprovado cientificamente. Água e sabão tira mais vírus e bactérias das mãos da gente do que álcool. Ronald, vamos te explorar um pouquinho mais. A Nina Xavier, a Nina é presidente da Associação dos Supervisores de Educação, Supervisor Escolar. Isso. Ela está indignada, ela está pressionando. Então, as escolas estaduais, funcionando com a equipe diretiva e pedagógica, não estão fazendo o recomendado para esse momento. Porque o que acontece? O governo disse assim, tá bem, os professores então vão para casa, as crianças vão para cá. Mas fica ali a supervisora, a orientadora, pega ônibus, vai para a escola, fica na escola para fazer comida, os funcionários da escola fazer comida e servir para as crianças. E a gente tá brigando, dizendo que tem que fechar, senão não tem como isolar. Tem uma discussão aí que a gente fez ontem com o pessoal né, dos quilombos, que tem uma preocupação nessa situação, assim, Sofia. Da comida. E a Jandira Fegali falou hoje, ela é médica também, né? Que a gente está tomando, por enquanto, muito medidas para a classe média alta. Sabe? Então isso é uma coisa preocupante também, assim. Tem pessoas que dizem assim que queria que a escola ficasse aberta para as crianças terem o que comer. Então isso é uma coisa que a gente tem que resolver. Como nós vamos resolver isso? Né? Dobra o Bolsa Família. Exato. Então, tem que ter medidas governamentais que resolvam isso. Ou que façam, né, na escola um momento em que as crianças vão em grupos menores, aquelas que... Bom, eu não sou assistente social e eu não quero ficar falando, né, coisas assim que eu não sei bem como resolver, né, e nem educador, mas assim, é isso, assim, né, tem pessoas, tem mães e pais preocupados com o fechamento da escola pela questão da alimentação da criança, para a gente ver assim, que situação que é o nosso país, assim, né? Às vezes a gente pensa assim, que para ter saúde as crianças têm que ter direito a amoxicilina de 8 em 8 horas por 7 dias. Direito a um prato de feijão com arroz 3 vezes por dia faz muito mais saúde. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar isso, assim, muito sério. Para isso eu tenho, inclusive, feito uma interlocução direta com o secretário Faisal, ele tem respondido no WhatsApp, dizendo que o problema é esse. Nós sabemos que tem um sistema único de assistência social, que tem um cadastro único, tem um cartão, as pessoas elas podem receber no banco, tem 1 milhão. Hoje o presidente anunciou que sim, que todo mundo que está esperando para entrar no Bolsa Família vai entrar, então vão ampliar para 1 milhão. Então coloque, nós estamos dizendo o seguinte, toda criança, toda família que recebe Bolsa Família, recebe porque as crianças estão na escola, sabe que está vinculado, né? Sim. Então é só colocar um recurso a mais no Bolsa Família para as famílias providenciarem alimentação. Sim, e não faz investimento, né? Porque daí realoca recursos, tira de um lugar e não faz o investimento de pegar dinheiro do cofre do governo mesmo e colocar naquilo. Tira dos trabalhadores, da caixa daqui, dali, e fica fazendo contingências assim. Claro, não é isso que nós queremos. Olha aqui, ó. A Rosa Liane está dizendo que o LACEN está demorando para dar resultado dos exames. E quantos dias os sintomas aparecem? Também varia muito, né? A Olga Franco aqui dizendo que está muito bom. Como toda virose, os sintomas assim né, pode demorar um pouquinho ou pode ser rápido, né? Por isso os 14 dias. Por que 14 dias, né, Sofia? Porque é o período que se sabe de incubação que o vírus leva para poder começar a aparecer os sintomas. Pode aparecer no 2º, 3º dia, pode ir mais longe. Tem pode um período levar de incubação, até 14 dias. Que às vezes é da cepa viral ou do estado imunológico da pessoa. Então, assim, por isso a gente sabe que em 14 dias, se ele foi incubado, se ele foi, né, os sintomas vão aparecer. Em até 14 dias, pode ser antes. Se não aparecer, é porque a pessoa não contraiu. Então, e nesse período nós estamos transmitindo. Portanto, já estamos isolamento. Já somos portadores e já estamos transmitindo. Então, gente, nós vamos ter que ir encerrando, até porque às 20h30
está chamado aí pelos movimentos sociais. Hoje, dia 18, Ronald, era greve geral das universidades, puxado pelas universidades, mas incorporada por todas as outras organizações sindicais. A luta era outra. Quando foi marcado dia 18, a luta era contra a fragmentação, não, a pauperização do ensino superior, da educação brasileira, os orçamentos das universidades que estão com capacidade aí de durar só até julho, agosto. Sim. E a greve está virtual e 8h30, o panelaço, a chamada, janelaço. Nós estamos chamando todo mundo para se manifestar, porque a manifestação em defesa da educação, em defesa dos direitos nesse país, de política pública que proteja as pessoas, de seriedade com o nosso país, né? Porque nós não podemos ter um presidente tão pouco sério assim. E eu quero, então, finalizar pedindo, inclusive, para o Ronald, se ele quer falar disso, né? Nós tivemos recentemente a demissão em massa do IMESF, a aglutinação de postos de saúde, agora a Prefeitura mandou para a Câmara, o prefeito Marquesan mandou para a Câmara um projeto que contrata menos profissionais do que o ano passado, que era para a Operação Inverno. Quer dizer, a situação é mais séria. E não foi suficiente o ano passado, agora vai contratar menos. Então, assim, os vereadores vão votar, nossos vereadores da bancada do PT estão brigando para ampliar, e nós estamos dizendo para o governo federal, e aí o Ronald pode comentar, eles falaram tão mal dos mais médicos, brigaram tanto em relação aos mais médicos, e nós temos cubanos aqui, 1.800, dizem que é 1.800, então 2.000 cubanos que ficaram no Brasil, e nós queremos que eles sejam imediatamente contratados, porque Cuba, inclusive, não tem nenhum caso ainda, claro que é uma ilha isolada, mas porque tem também um sistema de saúde de primeiro mundo. E está, inclusive, recebendo com dignidade cruzeiros. E às então, vezes Sofia, eles até morrem pela boca, assim, quando falam dos cubanos, porque eu me lembro de uma época, eu fui supervisor, professor do programa Mais Médico, né, em vários municípios do estado. Então, que bacana. Eu tive uma experiência muito grande, eu me lembro que as pessoas me criticavam, dizendo assim que como é que pode um país exportar vidas, né, exportar seres humanos, exportando... Aí eu disse, pois eu acho isso muito legal, Cuba exporta vida, exporta saúde, diferente de exportar míssil, de exportar morte, de fazer, né, os povos se explodir e chamar aquilo de efeito colateral para quem exporta a morte é uma família se espedaçar porque o míssil errou o alvo. Gente, assim, eu acho que essa epidemia infelizmente chegou, mas mostra algumas coisas. A primeira, para mim, Estado mínimo não funciona. Então, quando a gente tiver uma eleição para prefeito, para governador, para presidente, olha quem prega Estado mínimo e tira das opções. Que nem quando a gente vai preencher uma prova lá, aquelas que a gente vai eliminando. Quem prega Estado mínimo, como PSDB, PSL, esses partidos aí, inclusive o PMDB, eles pregam o Estado mínimo, não serve. Aí está aí a prova. Nos Estados Unidos, se chegar uma pessoa infartando no serviço de saúde, eles vão perguntar qual é o teu plano. Eu não tenho, então tu pode morrer aí na calçada. E ninguém vai pagar por isso. É assim nos Estados Unidos, o berço da democracia, a América que tantos sonham, né? No Brasil tem o SUS, né? E porque não tem o Estado mínimo ainda, mas o pessoal está tentando privatizar o SUS. Vamos ter muito cuidado. Então, a primeira coisa, o Estado mínimo não funciona. Depois, iniciativa privada não entra no serviço público porque gosta de fazer bem para as pessoas, entra porque gosta de lucro. A prova disso se a gente vê as farmácias, quem vende álcool gel e máscara, triplicar, quintuplicar o preço, mostra que não é preocupação de saúde pública, que é com lucro, né? E vê assim que é a solidariedade. E é o servidor público que é solidário, é o servidor público que se organiza, né, com parlamentares, com políticos, com entidades, com ciência, com tudo, fazendo uma... Foi assim que foi criado o SUS, o movimento sanitarista, né? E é isso que faz com que a gente tenha proteção de fato, né? Então, assim, se a gente está vivendo isso, o Brasil está protegido, a gente também tem que fazer meia-culpa e dizer: quem botou o Bolsonaro lá fomos nós, o Leite e o Marquesan. E, infelizmente, nenhum deles está cumprindo com 1/3 das promessas que fizeram na campanha. É só olhar lá atrás. Eu vou criar tantos pronto-atendimentos, eu vou fazer isso. Sentava com as pessoas num banco da praça, o nosso prefeito, e falando com idosos. Hoje em dia, é tudo via goela abaixo. A terceirização dos pronto-atendimentos não sentou nem com os seus trabalhadores, quanto mais com a comunidade, para fazer o desastre que foi a terceirização dos pronto-atendimentos da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus, que agora está com recursos muito menores que tinha quando
quando tinha municipários. Então, assim, gente, né, a inteligência é de todo ser humano. Eu não acredito em ser humano burro. Eu acredito que às vezes a gente tem pessoas que têm um pouco mais de preguiça de pensar, que passam a vida vendo Big Brother, vendo cultura, subcultura, só se divertindo, e na hora da eleição acha que tem elemento suficiente para fazer uma escolha. Tem que estudar mais, gente. A gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, porque não é uma briga de partidos e ganhou o meu que é mais bonito. É o futuro do meu filho e do teu. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e o nosso próprio futuro. Tem o Kettering, que é um cara que diz assim, né, que o lugar para onde todos nós vamos, todos nós é o futuro. Então cabe a gente a cuidar dele. Então a reforma da Previdência foi um desastre para o meu futuro, que daqui a pouco eu estou aposentado e perdi direitos assim terríveis. Eu vou ter que tomar conta de outras coisas porque as pessoas apoiaram um governo que fez uma reforma da Previdência, que foi um desastre. Acabou com o sonho e utopia de muita gente. Aliás, as lindas utopias de 88. Eu ainda tenho uma pergunta, eu ia encerrar, mas a Maria Angélica está indignada aqui, porque ela perguntou, não responderam a minha pergunta sobre, eu acho, saída do ar, porque eu não achei aqui. Então, é uma pergunta sobre mães que amamentam e o comportamento em família em relação às crianças. Tá. O comportamento da família em relação às crianças é cuidar... E a amamentação, olha só. Com relação à amamentação, da transmissão do vírus pelo leite, eu não vi nenhum estudo ainda recomendando isso. Então, assim, eu acho que a gente pode até assumir esse compromisso, né, Sofia, de ir atrás desse dado. Boa. E responder para as pessoas depois. Eu tenho procurado, assim... ver todas as coisas assim que tem relação com a transmissão do coronavírus. Eu não vi nenhum estudo vendo assim a transmissão pelo leite materno. Eu imagino que seja igual ao da gripe, assim, né, que tem risco, mas a gente pode ficar com esse tema de casa para ver e devolver para as pessoas. Com certeza. A Thaís também está se queixando e apagou aqui do outro lado. A Thaís tinha perguntado quem tem problema pulmonar, o que faz. Que eu entendi que o Dr. Ronald tinha respondido. Sim. Né? Se tem problema pulmonar. É o principal órgão do nosso organismo nesta virose. É o órgão que pode fazer com que a gente morra, né? Uma pneumonia e líquido que toma conta do pulmão e impeça a troca do oxigênio e do gás carbônico ao nível dos alvéolos. Então, gente, assim, quem tem problema pulmonar fica longe de todo mundo, né? Se isola, se protege, em poucos meses, aí 4, 5 meses, isso vai estar resolvido. Então, quem tem problema pulmonar agora não é momento de estar indo em lugar nenhum, de estar recebendo visita, porque às vezes uma pessoa, não, eu vou ir porque eu não estou com tosse, eu posso ir, mas ela pode estar incubando o vírus, ela pode estar portadora incubando. Então, quem tem problema pulmonar, problema cardíaco, de insuficiência cardíaca, aqueles de coração grande que tem que dormir quase sentado, porque essas pessoas têm que ficar longe do coronavírus. Gente, grande remédio, isolamento. E o isolamento não é um isolamento de solidão, é um isolamento de compromisso com a vida. Exatamente. Né? Exatamente. Internet, telefone, carta. Lembrar, gente, assim, ó, sabe que eu tive que várias vezes isolar minha filha. Com 12 anos ela descobriu câncer e já teve 4. Ela teve que ficar isolada de todo mundo em quartos hospitalares, lá daqueles de ficar numa bolha, por muito tempo na vida dela. E por ter feito o tema de casa dela, ela passava de ano no colégio estudando lá. Ela é uma escritora, uma pessoa né, vencedora, assim, porque ela não fez aquilo como cidadania, ela era obrigada, não tinha outra alternativa, senão ela perdia a vida, né? Então agora a gente está pedindo para as pessoas, e o isolamento que a gente está pedindo é um isolamento agradável, ficar vendo, né, um programa que goste, ficar conversando, ficar jogando com outra pessoa, porque o isolamento não significa ficar sozinho, pode ter uma outra pessoa no outro lado da mesa jogando, né, alguma coisa ali, mas cuidando, lavando as mãos, fazendo tudo conforme foi orientado. Então é um isolamento que é um pouco uma média entre isolamento e férias, né? Dá para fazer. Dá, né? Dá. E aí a gente aproveitemos esse momento para curtir a nossa casa, para limpar bem a nossa casa, para arrumar os nossos livros, para fazer um trabalho, se preparar melhor, para fazer melhor o trabalho que a gente faz, porque a gente leu, a gente aprofundou, a gente se qualificou. Então, gente,
Eu quero agradecer muito, Ronald, muito mesmo. Nós não vamos nos abraçar nem nada. E vamos seguir conversando. Depois eu vou olhar se alguma pergunta não ficou respondida. Pergunto pro Ronald, vou postar. E teve alguém que pediu como fala comigo diretamente. Pode mandar ali pro WhatsApp que a Marta vai te mandar o telefone e a gente vai conversar. Certo? Todo mundo para Pitaço agora, porque nós precisamos mudar o Brasil para um estado que cuide das pessoas. Viva o nosso SUS! Muito obrigada, nosso médico do SUS, Ronald.